Bem-vindos a mais uma aula de aprendizado de máquina. Nessa aula, essa vai ser a terceira aula dentro, cobrindo esse tópico de redes neurais, e nessa aula a gente vai estudar primeiro como a gente faz escolha de modelo, ou seja, como vocês escolhem quantas camadas e quantos neurônios a rede de vocês vai ter para conseguir atacar um determinado conjunto de treinamento. E depois a gente vai falar de redes neurais convolutivas ou convolucionais, são chamadas CNNs, são algumas das redes mais que estão fazendo mais sucesso atualmente para fazer processamento de imagem e processamento de som. Então, a gente viu na aula anterior essa ideia de regularização, aqui vista não no contexto de redes neurais, e sim no contexto de regressão linear, mas a ideia é a mesma. E é uma ideia pela qual a gente modifica a função de custo que a gente está querendo minimizar, para que ela não leve em consideração apenas, ao avaliar, né, uma determinada conjunto de pesos, uma possível solução do problema, ela avalie não só o quão bem aquele conjunto de pesos permite com que a gente prediga as saídas corretamente, mas também de forma a penalizar que a gente utilize muitos desses pesos, ou seja, que utilize muitas das features na nossa hipótese. Então, ao fazer isso, a gente poderia fazer um treinamento com uma hipótese bastante grande, por exemplo, uma regressão linear com um monte de features, um monte de termos, ou uma rede neural com um monte de camadas, mas ao mesmo tempo a gente diz, olha, o objetivo é minimizar essa função de custo. Como que tu vai fazer isso? Né, o método gradiente descendente. Ele vai ter que minimizar esse termo e esse termo. Esse termo é minimizado tentando achar pesos que funcionem bem para predição. E esse termo, ao mesmo tempo, incentiva que a rede ou a regressão linear ou a regressão logística utilize o menor número de features ou o menor número de neurônios, porque tu está penalizando esses pesos aqui, sempre que eles não forem zero, tu está aplicando uma penalização. Então, essa era a ideia. A gente basicamente, para aplicar a regularização, a gente modifica a função de custo, adicionando aqui um termo nela, que é basicamente o somatório de todos os pesos que existem no modelo, na nossa hipótese, seja ela regressão logística, ou linear ou rede geral, vezes um peso lambda, que é o quanto a gente vai querer penalizar ele. E aí a gente viu que se o lambda é zero, esse termo aqui some, e aí a gente tem só o modelo original da função de custo, né, que só queria achar um modelo que conseguisse fazer predições precisas no conjunto de treinamento. E aí ele pode, o problema disso é que é como se a gente não estivesse fazendo regularização, se o lambda é zero. E aí, caso o nosso modelo seja complicado demais, em demasia em relação à complexidade dos nossos dados, a gente pode acabar tendo overfitting. Por outro lado, se o lambda for extremamente grande, a gente está penalizando aqui, esse lambda é um número tão enorme, que a gente está penalizando todos os pesos não zero, tanto que a única maneira de minimizar essa função aqui é setar todos esses pesos para zero. E aí, se na nossa predição, na nossa hipótese, eu tenho todos os pesos como zero, a predição que o modelo faz vai ser sempre zero também, porque vai ser zero mais zero vezes x, mais zero vezes x ao quadrado, enfim, né? E aí a gente, tudo bem, a gente minimiza essa penalização, mas também acaba, como todos os pesos são zero, tem uma reta a predição é uma linha reta, que não passa pelos dados, então erra bastante. Então aqui a gente pode ter o problema de overfitting, caso não tenha regularização, e pode ter de overfitting, desculpa, e pode ter o problema de underfitting, caso a regularização seja muito alta. Bom, aí a gente viu daqui como é que a gente modifica as equações da função de custo e das derivadas, dos gradientes correspondentes para o caso de regularização em regressão linear, regularização em regressão logística, regularização em redes neurais. O que a gente vai ver na aula de hoje é, além disso, além de utilizar a ideia de regularização, a gente ainda também pode utilizar essa ideia de escolha de modelo, que é, por exemplo, lá na regressão linear, como é que a gente escolhe dentre diferentes modelos, digamos, diferentes hipóteses, né? Eu poderia ter essa hipótese aqui, que é a mais simples, essa hipótese intermediária e essa hipótese que a gente viu que era bem poderosa, bem expressiva, mas ao mesmo tempo era poderosa demais em relação à complexidade dos dados, e acabava tendo plano de overfitting. Então, se a gente utilizar essa hipótese, que eu vou chamar de modelo M1, é o modelo 1, modelo 2, modelo 3, se a gente utilizar essa hipótese para fazer achar um modelo que seja ajustado aos dados, a gente vai ter uma coisa desse tipo. Se a gente usar essa hipótese, a gente tem um modelo preditivo desse tipo, e se a gente usar essa hipótese, a gente tem um modelo preditivo desse tipo. Então, vamos pensar o seguinte, para cada um desses três modelos, vamos fazer um gráfico que é da seguinte forma. A gente vai botar aqui no eixo X
quão complicado é o modelo? Quantas features tem, basicamente? Então, aqui a gente tem o modelo M1, que é o menos complicado. Aqui a gente tem o M2, que é o mais complicado. E aqui a gente tem o M3, que é o mais complicado. Vamos pensar como que seria, provavelmente, a performance de cada um desses modelos. E aqui eu vou assumir o seguinte. Eu vou assumir que eu vou fazer um gráfico, onde, então, como eu mencionei, aqui eu tenho a complexidade do modelo. Então, por aqui eu tenho o modelo M1, que é o mais simples de todo. Aqui eu tenho o modelo M2, aqui eu tenho o modelo M3. E aqui eu vou querer ver o erro, a função de custo, né? O quanto que esse modelo erra. Só que o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou assumir que eu tenho aqui um conjunto de dados, tá? Aonde eu vou dividir, digamos que eu tenha 1000 exemplos de treinamento. Então, eu tenho exemplos de treinamento 1, 2, 3, até o 1000. Tá? Isso aqui funciona tanto se for regressão linear, logística ou general, a mesma ideia. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esse conjunto de dados aqui, mais ou menos uma parte grande, digamos 750 exemplos dentre os 1000, a gente vai usar para treinar o modelo, para realmente achar os pesos dele. Tá? E aí a gente vai separar aqui o resto dos exemplos, que nesse caso seria 250, a gente vai usar para testar o modelo aprendido, para ver, por exemplo, se a gente tem lá naquele nosso conjunto de notas, né? Aqui era, deixa eu me lembrar qual eram os eixos. Aqui a gente tinha quanto LSD, a gente deu para a pessoa, para o aluno. Aqui a gente tem a nota da pessoa. A gente poderia ter, digamos, como conjunto de treino esses pontos amarelo e depois a gente vai ter esses pontos aqui para testar o modelo. São pontos que não entram no treinamento, que poderiam ser os dados de outros alunos que a gente não está analisando durante o treinamento, mas que a gente vai, depois de testada, de aprendida a hipótese, usando os dados de treino, que poderia ser, por exemplo, essa curva aqui, a gente vai avaliar essa curva nesses dados de teste verdinhos que eu deixei separado aqui para ver depois, para ver se o modelo está generalizando. Esse aqui eu vou chamar do conjunto de treino e esse aqui eu vou chamar do conjunto de cross-validation, ou validação cruzada. E eu não sei se a professora Mariana já comentou sobre isso, mas eu vou explicar o que é isso. Mas basicamente aqui são dados que eu vou usar para avaliar o meu modelo depois de treinado e testar ele em dados novos, entre aspas, que não faziam parte do treino, para ver se ele está funcionando bem. Vamos primeiro tentar ver aqui como que seria a curva nos dados de treino. Oh, deixa eu escrever isso de um jeito certo aqui. É o J no conjunto de treino dos pesos aprendidos. Se eu treinar aquele modelo mais simples de todos, que ele aprende essa reta aqui, se eu testar essa reta nos meus conjuntos de treino, ou seja, nos pontos amarelo, tá? Aqui eu estou vendo os conjuntos de treino, ela vai acertar ou errar os meus dados de treino? Provavelmente ela vai errar os meus dados de treino, porque ela é tão simples que ela não consegue nem explicar esses pontos amarelos aqui. Então ela vai ter um erro grande. Se eu testar com o meu modelo, treinar agora aqui o meu modelo 2, que é aquele que tem 3 features, né? O meu modelo 2, se eu não me engano, é θ0 mais θ1x mais θ2 seno de x, algo assim. Então, se eu pegar e treinar usando essa hipótese, ele vai aprender uma coisa que é assim, né? Agora, qual que é o erro J nos dados de treino? Então, nos meus pontos amarelos, tá? Aqui, o treino são os pontos amarelos. E os de teste ou de validação cruzada são os verdes. Se eu treinar... se eu testar esse modelo aqui agora, o modelo M2, nos meus dados de treino, nos amarelinhos, ele funciona bem ou não? Ele comete erros? Ele comete alguns erros, mas não muitos. Ele está passando mais perto, ele tem um ajuste melhor do que aquele modelo super simples. Então, o erro dele vai ser menor. E se eu pegar e treinar o meu modelo 3, que era aquele super complicado, nesses meus dados aqui? Então, era θ0, θ1x, mais θ2, tangente de x ao cubo, sei lá, era um modelo que tinha um monte de features, né? Era super complexo. Se eu treinar ele nesses meus dados aqui, que tipo de
de modelo ele aprenderia? Ele aprenderia uma coisa que tem overfitting, né? Ela passa perfeitamente em cima de todos os dados amarelinhos aqui. Vou tentar fazer uma coisa que passa em cima de todos. E tudo bem, passou em cima de todos os dados amarelos. Então, qual que é o erro? Se o meu modelo é super grande, como é que ele se sai nos modelos de treino, nos dados de treino? Ele basicamente não erra nada, ele basicamente acerta tudo. Então, qual que é o padrão aqui? Quanto mais complexo o meu modelo, melhor ele consegue explicar os dados de treino, porque eu consigo super ajustar o meu modelo para que ele basicamente, eventualmente, decore os meus dados de treino. Então, a performance nos dados de treino vai caindo conforme eu faço meu modelo ser mais complicado. Mas a gente, claro, a gente não está interessado no modelo que funcione super perfeito para os dados de treino apenas. A gente quer que ele funcione para dados novos, né? Porque a ideia é testar em dados, em alunos no futuro e conseguir prever esses alunos que a gente não sabe ainda. Vamos ver qual desses modelos, como é que eles se saem quando a gente testa eles no conjunto de validação cruzada, nesses 250 alunos novos, que são os pintados em verde aqui. O meu modelo simples, M1, que era só θ 0 mais θ 1x, que era essa linha reta aqui, ele consegue explicar os meus dados de teste, ele consegue prever os meus alunos verdinhos aqui. Ele nem conseguiu explicar os de treino, ele passa longe dos amarelos e passa longe dos verdes também, porque ele é simples demais. Ele não consegue nem funcionar bem nos de treino e muito menos nos de teste. Então, vamos mostrar aqui agora uma outra curva que eu vou pintar de azul, que é a performance desse modelo ali aprendido no conjunto de teste, não, desculpa, de validação cruzada, de cross-validation. Como que seria aqui, então, se eu tenho o modelo 1, bom, ele também vai errar bastante os dados de teste, porque ele erra os de treino e de teste. Agora vamos olhar o meu modelo 2, que é o vermelhinho aqui. Ele funciona bem nos de teste, nos verdes? Ele funciona ok. Ele está passando perto dos amarelos, está passando perto dos verdes também. Tem um erro menor aqui. Agora vai acontecer uma diferença. Se eu pegar esse modelo 3, que teve um erro super pequeno nos de teste, nos de treino, desculpa, ele basicamente acertou todos os de treino. Se eu pegar essa curva aqui branca, que é a curva do modelo 3, que é o mais complicado de todos, e eu testar nos meus dados de teste, que são os verdes, ela acerta ou erra? Ela vai errar violentamente, ó, porque ela teve o plano de overfitting. Para esse aluno de teste aqui, ela erra um monte. Opa, que é o modelo M3. Para esse dado de teste aqui, ela erra um monte. Para esse aqui, ela erra também. Para esse aqui, ela acerta por coincidência. Esse aqui, ele erra um monte. Ela está errando violentamente os de validação cruzada, os meus dados de teste, porque ela teve um plano de overfitting. Então, agora aqui, o erro começa a aumentar. Então, notem a diferença dessas curvas aqui. Eu não consigo desenhar alguma coisa minimamente decente. Como é que varia o erro no conjunto de treino, que é essa minha curva vermelha, e como é que varia o erro no conjunto de teste ou de validação cruzada conforme eu crio uma hipótese mais complicada ou uma rede neural maior. Se eu fico aumentando a rede neural ou a regressão linear, enfim, quanto mais eu aumento, melhor ela funciona nos dados de treino, porque eventualmente ela decora os dados de treino. Mas chega uma hora em que ela é tão... Tudo bem que se ela é simples demais, ela funciona mal nos de teste, aí eu faço ela ser um pouco mais sofisticada, ela melhora nos de teste, mas chega uma hora em que se eu aumento mais a complexidade demais, aí ela começa a errar os de teste. Aqui ela estava acertando o máximo possível, que no caso era esse modelo vermelhinho aqui, mas se eu faço ela ficar complicada demais, embora ela esteja decorando e acertando os de treino, ela está basicamente memorizando os de treino, ela funciona muito mal nos de teste, porque ela teve justamente o problema do overfitting e ela não generaliza para dados novos. Então, acho que tem essas duas curvas diferentes aqui, dependendo se a gente está analisando o nosso modelo no de treino e o de teste. E o que é o modelo ideal? O modelo ideal, claro, é um que funciona nos dois, que não só ele consegue entender os dados de treino, mas que quando eu aplico ele para dados novos, por exemplo, esses aqui que não foram vistos durante o treinamento, que ele também acerta, ou seja, que ele está generalizando. Então, o que a gente quer, na verdade, a maneira de escolher o modelo seria gerar esse gráfico para vários modelos candidatos que a gente está cogitando usar e escolher o modelo que dá o menor erro aqui nessa curva azul, ou seja, que ele consegue generalizar, ele é
complexo o suficiente a ponto de que ele consegue ir prevendo cada vez melhor os dados novos, mas não complexo em demasia que ele começa a errar os dados de teste novos porque ele teve o problema do overfitting. Então, como eu falei, aqui a curva no conjunto de treino vai começar a cair, mas se eu fizer a curva de erro no conjunto de validação cruzada, ela tem uma forma desse tipo. Então, aqui essa é a região onde está tendo underfitting, ele está errando os dados de teste porque o modelo é simples demais, aí vai melhorando, o modelo fica com a complexidade certa, e aqui ele começa a errar de novo os dados de teste, não porque ele é simples demais, mas porque agora ele é complexo demais, aí é o problema do overfitting. E o modelo ou hipótese com a complexidade certa ou adequada é esse que consegue minimizar esse erro aqui no conjunto de validação cruzada. Bom, aí a gente falou, então, tinha esses 3 modelos possíveis. O que a gente pode fazer é separar os dados, que nem eu falei, né? Ali eu assumi que eu tinha 1000 dados, peguei 750, 250. A gente pode fazer divisões diferentes, tá? Mas digamos que a gente possa treinar o modelo usando 80% dos dados e a gente vai fazer esse conjunto de avaliação ou de validação cruzada usando outros 20, tá? Usando aqui os pesos que foram aprendidos no conjunto de validação cruzada. Faz a mesma coisa para o modelo 2, treina ele usando 80% dos dados, selecionados aleatoriamente, e avalia a performance dele no conjunto de validação cruzada, que é os outros 20 restantes, e a mesma coisa para o modelo 3. Então, o que a gente vai fazer agora é escolher, dentre esses 3 modelos, o que tem o menor erro na validação cruzada, que é o que eu tinha mostrado aqui nesse outro slide, né? Qual dos 3 modelos tinha o menor erro na validação cruzada? Era o M2, é o que tem o menor ponto nessa curva azul. Então, aqui, dentre esses 3, agora que eu treinei os 3 e fiz a avaliação na validação cruzada dos 3, eu pego, nesse caso, o modelo I, dentre I1, I2 e I3, né, o MI, que tem o menor erro na validação cruzada, que seria, nesse caso aqui, o M2. E aí, o que a gente faz com isso? A gente, agora que a gente pegou e escolheu o modelo que parece ser o melhor, a gente precisa realmente ver o quão bom ele é na prática. Então, a gente vai avaliar ele de novo, agora que a gente escolheu ele, a gente vai avaliar ele num terceiro conjunto de dados que se chama conjunto de teste. Então, notem que a gente está separando o nosso conjunto de treinamento em 3 partes. A gente tem, por exemplo, aqui os nossos 1000 alunos no treinamento do LSD. A gente vai pegar 60% para fazer o treinamento do modelo. Então, digamos que a gente tenha 3 modelos possíveis, né? Para cada modelo, a gente vai treinar cada um desses usando esses 60% dos dados. E depois de treinar cada um dos modelos, a gente vai avaliar ele no conjunto de validação cruzada, que é, digamos, 20% dos dados. Aí a gente faz isso, então a gente treina os modelos, né? M1, M2 e M3, no conjunto de dados, usando lá gradiente descendente, que vai minimizar o erro nesse conjunto de treinamento. Aí a gente vai comparar, avaliar esses modelos no conjunto de validação cruzada, que é, por exemplo, 20% dos dados. E aí isso aqui vai permitir que a gente escolha o melhor modelo. No nosso caso lá era o M2. E aí agora a gente precisa mensurar na prática o quão bem funciona o M2. A gente vai testar ele nesse conjunto de testes separado aqui, tá? Então é como se a gente tivesse uma primeira fase que é treinamento do modelo e escolha de qual modelo que é o melhor, qual a hipótese que é melhor, qual é o tipo de rede general que é melhor. E depois para a gente poder dizer para outra pessoa, olha, a minha rede que eu escolhi aqui depois de ajustar o tamanho da hipótese e tal, quão bem ela funciona, qual é a minha evidência que ela funciona, eu vou testar ela, avaliar esse melhor modelo num conjunto de teste que é um conjunto separado, tá? Então, por que eu preciso desses 3? Porque esses 2 primeiros conjuntos de dados, o de treino e o de validação cruzada, é para eu treinar e escolher o melhor modelo. E aí, depois que eu escolho o melhor modelo, eu preciso ver o quão bem ele está generalizando para dados que não foram nem usados para treinamento, nem usados para escolha do modelo. São dados totalmente novos, que nunca foram vistos antes, e que aí eu vou testar para ver se o modelo está generalizando. Então, essa aqui é a metodologia que normalmente a gente utiliza quando a gente está comparando modelos. A gente pega o nosso conjunto de dados, separa em treino, validação cruzada e teste. Para cada modelo candidato, né, cada hipótese ou arquitetura de rede neural, a gente treina com conjunto de treino. Para cada uma delas, avalia ela no conjunto de validação cruzada. Faz isso para todas, vê a melhor e aí depois testa a melhor no conjunto de teste que estava separadinho lá e não foi usado para nada. Deixa eu só fazer, para terminar essa primeira parte da aula, deixa eu fazer um gráfico aqui, uma análise semelhante que a gente fez até agora,
mas para o fator de regularização, como é que a gente escolhe o valor de lambda? Como eu mencionei na aula anterior, se o lambda é muito pequeno ou zero, a gente não está penalizando o modelo por usar muitas features, então ele pode ter problema de overfitting. Se o lambda é extremamente alto, a gente está penalizando demais e aí ele não usa nenhuma feature e a predição dele é sempre zero e aí ele erra tudo. Então, aqui ele está errando os dados de teste, ele vai errar dados novos de teste porque tem overfitting. Aqui ele vai errar dados de teste porque ele está tendo overfitting, é simples demais. Então, vamos pensar esse mesmo gráfico, mas por caso, aqui agora no eixo X, eu tenho diferentes valores do fator de regularização. Vamos pensar como que diferentes redes neurais, por exemplo, com regularização 0 ou 1 ou 1000, como que elas se sairiam nos dados de treino e como que elas sairiam nos dados de teste. Então, vamos fazer o gráfico aqui de novo. Eu tenho aqui agora o fator de regularização lambda, onde aqui é lambda 0, aqui é lambda 1000, aqui é lambda 50, sei lá, aqui é lambda 500. E aqui é o erro da rede neural ou da validação cruzada. Vamos primeiro começar pensando como que essas diferentes redes se saem no conjunto de treino. Então, se eu não tenho regularização, digamos que eu tenho uma rede neural grande, tá? Com, sei lá, muitas camadas. Tem, sei lá, 100 camadas aqui. E ela prevê um número lá. Se eu uso o lambda 0, essa minha rede, e eu estou querendo aplicar lá naquele meu conjuntinho de dados da nota, que era um conjunto relativamente simples. Então aqui eu tinha um LSD e aqui eu tinha a nota. Se eu pego uma rede neural que pode ser grande demais e o meu lambda é 0, o que vai acontecer? Lambda 0 significa que eu não estou regularizando, né? Pode ser que a minha rede tenha o problema de overfitting, ela vai ter um erro grande ou pequeno nos meus conjuntos de treino. Ela vai ter um erro bem pequeno no meu conjunto de treino, porque ela basicamente decorou. Aí, se eu pego e faço uma regularização média, como que vai ser a performance dessa minha rede? Se eu faço uma regularização, aliás, vamos pensar o caso mais extremo antes. Se eu faço uma regularização super alta, então basicamente eu estou penalizando tanto as features que eu digo assim, não uso nenhuma feature. A predição que a minha rede vai fazer vai ser uma predição que é 0, basicamente, é constante, né? Aí ela vai acertar ou errar os meus dados de treino. Ela basicamente vai errar tudo, porque agora ela está simples demais. Então, quando a regularização é alta demais, eu tenho o problema do underfitting, e aí ela erra os meus dados de treino. E se eu tenho uma regularização intermediária, eu vou tender a acertar um pouquinho melhor os dados, né? Regulação intermediária poderia resultar, que nem a gente viu no modelo de complexidade intermediária, que nem esse aqui, que ele não é perfeito, mas ele acerta aqui os dados de treino. Então, aqui o que está acontecendo é que, conforme eu aumento a regularização, pode ser que os meus dados de treino, que o meu erro vá piorando. Porque quando eu não tenho regularização, eu basicamente deixo ele ter possivelmente overfitting, aí ele acerta todos de treino, e se eu dou uma regularização muito alta, o meu modelo fica simples demais e aí ele erra os de treino. Vamos fazer agora a análise de como que seria a performance no conjunto de validação cruzada, ou seja, naqueles alunos pintados em verde ali que a gente não viu durante o treinamento. Estavam separados para ver depois. Se a minha regularização é muito baixa, significa que eu não estou regularizando. A minha rede pode ser super complexa. Ou seja, ela pode ter o problema do overfitting. Ela vai acertar ou errar os meus dados de treino, de teste, desculpa, né? Esses de validação cruzada aqui. Bom, se ela está tendo problema do overfitting, embora ela esteja tendo uma performance super boa nos de treino, se eu testar essa curva vermelha nos meus verdinhos, ela vai errar um monte. Ela não vai funcionar bem nos de teste. Então, ela vai ter uma performance ruim nos de teste, de validação cruzada. E se eu fizer uma regularização extremamente alta, como que vai ser a performance? Bom, se eu fizer uma regularização extremamente alta, eu vou ter de novo essa rede que não prevê nada aqui, prevê uma constante, também vai errar bastante os de teste. Tem uma performance ruim nos de teste de novo. Se eu tiver uma regularização intermediária, talvez eu tenha essa rede que faz essa predição amarelinha aqui,
que ela funciona ok nos de teste. Ela não é perfeita, mas ela funciona mais ou menos bem. Então, aí a gente tem um padrão um pouco diferente do gráfico que eu tinha antes. Ó. Aqui, conforme eu mudo o valor de lambda, se eu não faço regularização, pode ser que eu tenha overfitting. Então, eu acerto bastante, tenho um erro pequeno de treino. E se eu aumento a regularização demais, eu começo a fazer o meu modelo ser simples demais e aí eu erro de treino. Mas se eu analisar no conjunto de validação cruzada, ou seja, o quão bem a rede está generalizando, quando eu não regularizo, eu posso errar um monte, porque está simples demais o modelo. Aliás, está complicado demais o modelo. Se eu regularizo demais, ele também erra, porque agora está simples demais. E tem uma regularização intermediária que é a melhor de todas, que é a que eu deveria usar. Então, esse gráfico, no conjunto de treino, ele vai aumentando o erro conforme aumenta a regularização, mas no conjunto de validação cruzada, acontece isso aqui. Então, quais são as regiões que estão acontecendo aqui? Aqui ele está errando os dados de validação cruzada ou de teste, porque a rede está complicada demais, eu não estou regularizando o suficiente. E aqui ele está errando os de teste porque a rede eu estou penalizando demais, eu estou regularizando demais e aí está dando problema do underfitting. Em algum lambda intermediário aqui é a regularização adequada. Então, como é que vocês escolhem o valor de lambda? Da mesma forma que a gente poderia escolher comparar dentre os modelos nesse gráfico que eu mostrei aqui. A gente testa o modelo 1, modelo 2, modelo 3, vê qual que é o que minimiza o erro de validação cruzada. Aqui, para escolher qual é a validação cruzada, o termo de regularização lambda, a gente faz a mesma coisa. A gente pode, digamos, começar a fazer tipo uma busca binária. Começa com o lambda 0, plota o erro de validação cruzada. Testa um lambda super grande, vê o validação cruzada. E aí vê um valor intermediário aqui. E aí vai vendo, bom, vai fazendo uma busca binária aqui até achar qual é o que minimiza o erro de predição no conjunto de validação cruzada, ou seja, a regularização que permite a melhor generalização do nosso modelo. Tá? Então, essa aqui é a ideia.